Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkerman. Capítulo 16. César passou 2 anos na prisão, sempre na esperança de que Luís XII o libertasse como nobre do reino da França. Mas o rei, muito consternado com a derrota da Batalha de Carigliano, que lhe custou o reino de Nápoles, estava demasiado preocupado com seus próprios assuntos para se importar com os de seu primo. O prisioneiro estava começando a perder as esperanças quando, certo dia, ao partir um pão no café da manhã, encontrou no miolo uma lima, um frasquinho de bebida entorpecente e um bilhete de Michelotto, dizendo que havia saído da prisão na Itália e partira para a Espanha, e estava escondido com o conde de Benevento no vilarejo vizinho. Informava ainda que a partir do dia seguinte, ele e o conde o esperariam todas as noites na estrada entre a fortaleza e o vilarejo com 3 excelentes cavalos. Agora cabia a César fazer o melhor que pudesse com o frasquinho e a lima. O mundo inteiro havia abandonado o duque da Romanha, mas ainda havia um esbirro que se lembrava dele. Aqueles 2 anos de prisão foram tão horríveis para César que ele não queria se demorar ali por mais 1 minuto sequer. No mesmo dia, começou a trabalhar em uma das grades da janela que dava para o pátio interno e a cerrou, de modo que seria necessário apenas um empurrão para fazê-la ceder. O problema, contudo, era que a janela ficava a quase 20 metros do solo, e a única forma de sair do pátio era usando uma porta reservada ao governador, que sempre levava consigo a única chave, pendurado no cinto durante o dia, escondida debaixo do travesseiro à noite. Essa era a principal dificuldade. Por mais que fosse um prisioneiro, César sempre fora tratado com o respeito devido ao seu nome e posição. Todas as noites, na hora do jantar, ele era conduzido do cômodo que lhe servia de prisão até a sala do governador, que lhe prestava as honras de sua mesa como um cavaleiro nobre e cortês. Dom Manuel era um velho capitão que servira de forma honrosa ao rei Fernando e, sendo assim, embora vigiasse César de maneira muito rigorosa, nutria grande respeito por um general tão valente e sempre ouvia com grande prazer os relatos de suas batalhas. Por isso, sempre insistia que César não apenas jantasse, mas também tomasse o de jejum com ele. Felizmente, o prisioneiro, talvez por algum pressentimento, sempre havia recusado aquele convite. Isso se provou muito vantajoso para César, pois, graças ao seu isolamento, pôde receber os instrumentos de fuga enviados por Michelotto. No mesmo dia em que os recebeu, César, ao voltar para o seu quarto, deu um passo em falso e torceu o tornozelo. Na hora do jantar, tentou descer para se juntar com Dom Manuel, mas alegou estar com tantas dores que teve que desistir. O governador foi visitá-lo em seu quarto e o encontrou estirado na cama. No dia seguinte, César ainda não se sentia melhor. O governador deu ordens para que o jantar fosse levado até ele e foi visitá-lo como na véspera. Encontrou seu prisioneiro tão abatido e triste em sua solidão que se ofereceu para jantar com ele, ao que César aceitou com gratidão. Desta vez, foi o prisioneiro quem fez as honras ao anfitrião. César demonstrou uma cortesia encantadora, e o governador, aproveitando a situação amigável, decidiu lhe fazer algumas perguntas, primeiro sobre como acabara preso, e depois, como um velho castelhano, para quem a honra ainda é valiosa, quis saber a verdade sobre as traições de confiança que César havia sofrido nas mãos de Gonzalo e Fernando. César parecia extremamente disposto a responder às suas perguntas, mas, com um leve aceno de cabeça, indicou ao governador que havia muitos criados no recinto. Essa precaução parecia tão natural que o governador não se ofendeu,
mas apressou-se em dispensá-los para poder ficar a sós com seu convidado. Assim que a porta foi fechada, César encheu sua taça e a do governador, propondo um brinde à saúde do rei. O governador aceitou com prazer e César logo se pôs a contar sua história. Mal havia chegado à metade do relato quando, por mais interessante que fosse, os olhos do anfitrião se fecharam como em um passe de mágica e Dom Manuel se recostou na mesa, profundamente adormecido. Meia hora depois, sem ouvir mais nenhum barulho, os criados entraram na sala e encontraram os dois adormecidos, um sobre a mesa, o outro embaixo dela. Não enxergaram nada de muito excepcional naquela cena, então não lhe deram muita atenção. Apenas se limitaram a colocar César na cama e a levar Dom Manuel para o quarto dele. Então, adiando para o dia seguinte a tarefa de limpar a mesa, fecharam a porta com muito cuidado e deixaram o prisioneiro sozinho. César permaneceu imóvel por um momento, aparentando estar profundamente adormecido, mas, ao ouvir os passos dos criados se afastando, ergueu a cabeça lentamente, abriu os olhos, saiu da cama, dirigiu-se à porta, bem devagar, é verdade, mas sem parecer afetado pelo acidente que sofrera na véspera. Então, apoiou o ouvido contra o buraco da fechadura por alguns minutos. Ergueu a cabeça com uma expressão de orgulho indescritível. Enxugou a testa com a mão e, pela primeira vez desde que os guardas haviam saído, respirou fundo. Não havia tempo a perder. Primeiro fechou a porta com tanta firmeza por dentro como já estava fechada por fora. Então, apagou a lamparina, abriu a janela e terminou de cerrar a barra da grade. Feito isso, tirou as ataduras que enfaixavam a sua perna, arrancou as cortinas das janelas e do dossel da cama, rasgou-as em tiras, juntou os lençóis, a toalha de mesa e os guardanapos e, atando essas coisas umas às outras com vários nós, formou uma espécie de corda de 15 ou 18 metros de comprimento, a qual amarrou firmemente à barra ao lado da que tinha acabado de cerrar. Então, subiu até o peitoril da janela e se deparou com a parte mais difícil de seu perigoso empreendimento. Começou a descer, agarrando-se com as mãos e os pés àquele suporte frágil. Felizmente, César era forte e habilidoso e desceu toda a extensão da corda sem incidentes. Ao chegar ao fim, porém, pendurado pelo último nó, tentou em vão encostar os pés no solo. A corda era muito curta. A situação não poderia ser mais terrível. A noite estava tão escura que o fugitivo não conseguia distinguir a distância que ficava o solo, e estava demasiado cansado para sequer tentar subir novamente. César fez uma breve oração, fosse para Deus ou para o Satanás. Apenas ele poderia dizer. Então, largou a corda e caiu de uma altura de cerca de 4 metros. O fugitivo ainda corria muito perigo para se preocupar com as contusões insignificantes que ganhou graças ao impacto. Levantou-se de imediato e, usando a janela de sua prisão como ponto de referência, foi direto para a portinha de saída. Ao chegar lá, enfiou a mão no bolso do gibão e um suor frio brotou em sua testa. Ou ele a tinha esquecido no quarto, ou a perdera durante a queda. Mas, de um jeito ou de outro, a chave não estava lá. Pôs-se a pensar por um instante e logo descartou a primeira hipótese, enquanto a segunda parecia muito mais provável. Refez seu caminho pelo pátio, procurando o lugar onde a chave poderia ter caído. Aproximou-se da parede de uma cisterna que ele usara de apoio após a queda, mas a chave era tão pequena e a noite tão escura que as chances de a encontrar eram mínimas. Ainda assim, César continuou sua busca, pois aquela chave representava sua última esperança. De repente, uma porta se abriu e patrulheiros noturnos apareceram, carregando 2 tochas. Por um momento, César achou que tudo estava perdido, mas, lembrando-se da cisterna logo atrás, afundou-se nela,
deixando apenas a cabeça para fora da água. Apreensivo, observou os movimentos dos soldados avançando em sua direção. Passaram a apenas alguns metros de distância, cruzaram o pátio e desapareceram por uma porta no lado oposto. Por mais breve que sua aparição luminosa tenha sido, foi o suficiente para iluminar o solo, e César, à luz das tochas, tinha captado o brilho da chave tão procurada. Assim que a porta se fechou atrás dos patrulheiros, ele sentiu-se novamente dono de sua liberdade. A meio caminho entre o castelo e o vilarejo, 2 cavaleiros e 1 cavalo o aguardavam. Os 2 homens eram Michelotto e o conde de Beneveto. César saltou no cavalo sem dono, apertou a mão do conde e do esbirro com entusiasmo, e então os 3 partiram a galope até a fronteira de Navarra, onde chegaram 3 dias depois, e foram recebidos com todas as honras pelo rei João d'Albert, irmão da esposa de César. De Navarra, César esperava partir para a França, e de lá, com a ajuda de Luís XII, fazer uma incursão pela Itália. Durante a prisão de César, no castelo de Medina del Campo, porém, Luís XII fizera as pazes com o rei da Espanha e, quando soube da fuga do prisioneiro, em vez de ajudá-lo, como seria esperado de um parente por laços de matrimônio, ele destituiu César do ducado de Valência e de sua pensão. Ainda assim, César tinha quase 200.000 ducados depositados com os banqueiros de Gênova. Escreveu-lhes pedindo que lhe enviassem aquela quantia, com a qual pretendia alistar soldados na Espanha e em Navarra, para realizar um ataque contra Pisa. 200.000 ducados, 500 soldados, seu nome e sua espada eram mais do que suficientes para impedi-lo de perder todas as esperanças. Os banqueiros declararam que não havia nenhum depósito em seu nome. César ficou à mercê de seu cunhado, João d'Albert, rei de Navarra. Um dos vassalos do rei de Navarra, chamado Príncipe Alarino, havia acabado de se rebelar contra ele. César assumiu o comando do exército que João d'Albert enviou para ele e foi acompanhado por Michelotto, que se manteve tão fiel nos maus momentos quanto era nos bons. Graças à coragem e às habilidades estratégicas de César, o príncipe Alarino foi derrotado na primeira batalha. 3 dias depois de sua derrota, porém, ele reuniu seu exército e propôs uma nova batalha, a ser realizada por volta das 3 horas da tarde. César aceitou. Por quase 4 horas, os soldados de ambos os lados lutaram de forma obstinada. Quando, enfim, começou a escurecer, contudo, César quis decidir o destino da batalha e ele mesmo avançou, à frente de 100 soldados, contra o corpo de cavalaria que constituía a principal força de seu adversário. Para seu grande espanto, viu que a cavalaria fugiu ao primeiro ataque, dirigindo-se a um pequeno bosque, como se estivessem buscando refúgio. César, à frente de sua tropa, os seguiu de perto até a orla da floresta, quando, de repente, a cavalaria inimiga deu a volta e 300 ou 400 arqueiros saíram do bosque para ajudá-los. Os soldados de César, percebendo que haviam caído em uma emboscada, fugiram acovardados, abandonando seu capitão. César, deixado sozinho, não recuou um passo sequer. Talvez já estivesse farto da vida, e aquele heroísmo se devesse mais ao enfastio do que à coragem. Seja como for, ele se defendeu como um leão, mas, crivado de flechas e virotes, seu cavalo tombou ao chão, prendendo a perna de César. Os inimigos se lançaram sobre ele de imediato, e um deles, cravando uma lança de ferro fina e afiada através de um ponto fraco de sua armadura, perfurou seu peito. César praguejou contra os céus e morreu. O resto do exército inimigo foi derrotado graças à coragem das tropas de Michelotto, que lutaram sob o comando daquele valente condottiere. Todavia,
Ao retornar ao acampamento à noite, ele soube, pelos soldados que haviam fugido e abandonado César, que seu líder não havia retornado. Então, conhecendo a grande coragem de seu mestre, Miqueloto teve certeza de que uma desgraça se abatera sobre ele e, não querendo deixar o corpo de César para ser comido por lobos e abutres, decidiu dar-lhe uma última prova de devoção. Mandou acender algumas tochas, pois estava escuro, e, acompanhado por 10 ou 12 soldados que haviam perseguido a cavalaria inimiga com César até o bosque, Miqueloto saiu em busca do mestre. Ao chegar ao local indicado, viu 5 homens estendidos no chão, um ao lado do outro. 4 estavam vestidos, mas o 5º, que havia sido despojado de suas roupas, estava completamente nu. Miqueloto apeou do cavalo, ergueu a cabeça do morto, apoiando-a sobre os joelhos, e, à luz das tochas, reconheceu César. Assim, no dia 10 de março de 1507, em um campo de batalha desconhecido, perto de um vilarejo obscuro chamado Viane, durante um confronto deplorável contra o vassalo de um rei do nada, morreu aquele homem que Maquiavel apresenta a todos os príncipes como um modelo de habilidade, diplomacia e coragem. Quanto a Lucrécia, a bela duquesa de Ferrara, morreu em idade mais avançada, cheia de honras, adorada por seus súditos como uma rainha e retratada como uma deusa pelos poetas Ariosto e Bembo.